Olá, tudo bom? Tudo bom com vocês, amores? Alguém está com problema no microfone? Oi, bom dia, Pro. Bom dia. Tudo bom com vocês? Sim, e com você? Tudo bem também. Pro, agora tá melhor? Eu estou melhor. Cada semana eu fico melhor. Não, o meu áudio, tá bom? Ah, o seu áudio que cortou a primeira parte. O seu áudio está melhor mesmo. Parecia um mau contato que estava. Vamos lá? Vamos começar? Cadê o povo dessa sala? Vamos dar mais um tempinho, né? Acho que agora que tá começando a entrar. Agora que eu vi a hora. Professora, você sabe alguma coisa sobre por que que não teve aula de português? É da Emily? Isso. Ela está sem internet. Ah, tá, obrigada. É. Porque a, Oi? porque a Miss de Inglês, ela entrou na nossa aula, eu acho que ela tentou avisar isso, só que o áudio dela não tava funcionando, então a gente ficou sem entender. Foi isso, porque eu recebi mensagem da Márcia para eu avisar o sexto A. Só que eu tinha Ah, tá. acabado Agora de entendi fechar porque a a live. professora de inglês estava lá. Então, porque o Porque eu áudio da, tentei da Miss entrar, que só que daí, tava. a hora que eu fui ver, eu ia colocar o áudio, a professora terminou a aula. Porque a Miss de Inglês que avisou a gente, ela tava com o áudio bugado, não deu pra escutar Ah, nada. então, foi isso. Então, eu acho que ela está com problema da internet. Foi isso que a Márcia passou para mim, tá bom? Então, vocês já sabem. Ou vai remarcar, ou vocês usam a aula do objetivo. A Márcia acho que mandou mensagem na Agenda Edu. Dá uma olhadinha lá, tá bom? Oi, Pro. Oi. Como é que a gente já começa, tá, pessoal?
Bom dia, Fran. Bom dia. Salve, Sora. Vamos começar? Já tem 17 na sala, já entrou bastante. Deixa eu ver quem está presente para eu pôr chamada. Arthur Aquino. Arthur Sivolani, Arthur Lima. E o Arthur Moda também está. Camila e Camille. Carol. Carol não, Carol é o Arthur, né? Gabriela e Guilherme. Qual Guilherme que é? É o Ozelani, né? É pro Ozelani. O Ozelani. Gustavo. Juliana. Lorena e Luísa. Acho que essa sala é uma das que mais entram. Luna. Maria Eduarda. Nina. E o Tiago. São 17. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Então, ó. Agora, Minuque também entrou. Certinho. Então, se entrar alguém depois, vocês me avisam, tá bom? Eduardo. O Eduardo. Quem é o Eduardo? É o Eduardo. Esqueci que tinha Eduardo na sala. Mais alguém? Mais alguém? Não, acho que só entrou aí. Bom, eu vou compartilhar a telinha com vocês. Estão vendo a telinha? Sim. 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 Ótimo. Hoje a aula é para ser mais curta, tá? Poucas páginas para a gente trabalhar. E a gente vai continuar falando de igreja. A gente vai falar essa semana, na próxima semana a gente vai falar de igreja ainda. Várias igrejas, várias coisas de igreja. Porque a igreja vai ser muito importante na Idade Média, né? A gente falou na aula passada, aqui no conteúdo, ó, a gente falou das diferenças do clero regular, clero secular, e falamos das construções de catedrais, que são igrejas muito grandes, tanto a de estilo românico quanto... Oi? Uma coisa que eu não entendi é por que está escrito estilo gótico. Você não entendeu o estilo gótico? Ou por que chama gótico? Ou por que chama gótico? Ah, então, também não sei por que chama gótico. Eu não sei o que Pronto. significa a palavra gótico. Será que não é... Acho que gótico é coisa que é escura, preta. Não, é o contrário. O gótico, ele é iluminado. Nossa, mas... É porque, assim, existe o estilo gótico de pessoas que só usam preto, usam aquela maquiagem pesada. Então, eu pensei nisso daí. Porque Então, essa não igreja tem é nada, escura. e não tem nada a ver com o estilo artístico, né? Com a corrente artística gótica. Deixa eu pôr aqui. Ah, já achei aqui, ó, na internet, tá? O gótico, ele é referente a godo, a um povo lá que começou na Idade Média. Então, tudo que deriva do godo é chamado de gótico. Pode ser que eles que começaram a fazer esse tipo de arquitetura, alguma coisa. Aí fala aqui, ó, dentro da história da arte, é relativo ao estilo artístico, que predominou na Idade Média, com a construção das catedrais, que é a mesma coisa que está escrito aqui, ó, em forma de arcos e abóbadas, ogivas, formas esguias, que é essa forma alongada, assim, e grandes vitrais. Então, não tem nada a ver com aquele estilo que a gente conhece de gente estranha, que vive em cemitério. Eu não sei qual é a relação, tá?
Uma coisa que tem no gótico, em algumas igrejas francesas, que são as gárgulas, né? Que são aqueles monstros de escultura que aparecem nos filmes do Batman, né? Você falou gárgulas, eu lembrei de um filme do Gnomeu e Julieta. Tem esse negócio de gárgula lá. Tem os gárgulas. Eles são animais que não existem, né? Parece sei lá, eles são meio humanoides, assim, e eles eram, na verdade, para escoamento de água. Quando cai, aqui a gente tem calha, né? Então cai a chuva, ela passa pela calha e cai, para não ficar molhando tudo. E lá também, para não armazenar água no telhado, né, que dá infiltração, eles faziam a calha, então para escoar essa água era pela boca do gárgula, então ele fica com a boca aberta e dali sai a água da chuva, né? Para não ficar acumulada no telhado. As gárgulas, teoricamente, elas servem para isso, mas em alguns filmes, alguns desenhos, assim, elas criam vida e saem, então. É também ligado ao gótico, porque em algumas igrejas góticas existem as gárgulas, mas não tem nada a ver com aquele povo estranho que a gente vê, às vezes, em desenho, em filmes também, que fala, eu sou um gótico e tal. Não tem nada a ver. Né? É o contrário. Eles não, o estilo gótico, ele é totalmente iluminado, é aberto, é muito mais bonito. Dentro das igrejas... Jurava que era o contrário. O contrário é o românico, né? O românico que ele não tem janelas, ele é escuro. Lá, ele tem pouca luminosidade. Ó. E aqui já tem bastante, ó lá. Vitrais coloridos, intensa luminosidade. Ela é muito iluminada dentro. E ela é colorida dentro por causa dos vitrais. É que aqui não dá para ver, mas os vitrais eles são coloridos. A gente tem vitral na apostila. Só para vocês terem uma ideia, eu vou jogar lá para baixo. Porque é a matéria da semana que vem. Olha, isso aqui é dentro de uma igreja. Olha como entra luz. Olha, ela é muito iluminada dentro. Muito, porque ela é totalmente de janelas. Isso aqui é uma catedral de Chartres, que é a... Chartres é essa aqui, se eu não me engano. Essa é a gótica por dentro? Essa é a gótica por dentro. Essa aqui, ó. Olha como ela é iluminada. Ela não precisa de luz elétrica. Só usa luz elétrica à noite. Mas na época não tinha nada à noite na igreja, então não usava igreja à noite. Mas a gótica, ela é toda iluminada, toda linda por dentro. É o contrário do que a gente pensa. Exatamente isso. Certo? Esclarecido essa parte? Sim. Vamos falar hoje de várias coisas, inclusive de arte. A gente vai continuar falando de arte, né? Porque a gente está falando de igreja, então vocês vão entender que igreja e arte elas estão muito relacionadas nesse momento da Idade Média, tá? E hoje a gente vai falar basicamente do mosteiro regular. Semana passada a gente falou do mosteiro não, a gente falou do clero secular. O que é o clero secular mesmo? É aquele que os padres, né, os bispos, tal, eles entram em contato com a população. Então, é muito particular das igrejas, as catedrais e tudo mais, porque ali tem as grandes missas. A gente pensar numa catedral dessa, ela é gigante, então cabe muita gente dentro. Então, o padre, o bispo, ou até mesmo o papa, tem contato com todo mundo. No clero regular, são os caras que vivem em mosteiros, ou as freiras, que vivem em conventos. Então, eles não têm contato com as pessoas fora dali. E eles vão ser extremamente importantes nesse momento, na Idade Média, porque eles vão ser responsáveis por várias coisas que a gente usa até hoje, que existem até hoje. Então, por exemplo, o clero secular, que é esse que convive com a população, eles eram muito ocupados. Primeiro, porque toda a vida social das pessoas estavam ligadas à igreja. Então, a igreja ela tinha algumas funções, que ela tem até hoje. A diferença é que hoje existem muitas religiões. Então, embora tenha uma população muito maior, também existem mais igrejas, né? Só que Itupeva tem, sei lá, 4, 5 igrejas, e é uma cidade pequena, então cidades grandes têm muitas igrejas católicas, tá? E hoje existem outras religiões que são permitidas e um monte de igrejas também de outras religiões, ou templos, né? Tem igreja que não tem. Tem religião que não tem igreja, são templos, sei lá, outros espaços. Então, as pessoas têm opções para ir, né? E aí não sobrecarrega tanto a igreja católica, mas na época só existia a católica. Então,
alguns sacramentos, os sacramentos tomavam muito tempo do clero secular, que é aquele que convive com a gente. Por exemplo, muitos batismos, que todo mundo tinha que ser batizado, muita crisma, muita eucaristia, muita confissão, né? O padre ele tinha que estar disponível ali para qualquer momento que a pessoa quisesse confessar um pecado, ele tem que estar disponível. Então, ele não podia ter muitas atribuições, porque ele tinha que ter esse tempo disponível. Muitos casamentos, né? Porque praticamente todo mundo casava na igreja, não é igual hoje que você tem a opção de não casar na igreja, de morar junto, ou de casar só no cartório, ou de casar em outras igrejas de outras religiões, enfim. Tem a extrema unção, né? Que é aquela oração, aquela bênção que você faz na hora que a pessoa está morrendo. Isso aparece muito em filme, né? Das pessoas estarem no hospital e tudo mais, pedir para chamar um padre, porque ela quer confessar e tudo mais. Então, o padre ele tinha que estar disponível para isso. E aí ele não tinha tempo para muitas outras coisas, né? Existia a questão política também, os padres estarem ligados a questões políticas, principalmente os bispos, que a gente já viu nas aulas passadas, né? Deles fazerem as coroações e estarem envolvidos com os nobres, então eles tinham que aconselhar os nobres e tudo mais, mesmo porque muitos eram da mesma família, porque as famílias nobres enviavam pessoas para serem membros da igreja. Então, sobrou para o clero regular, para esses que ficavam confinados no mosteiro, algumas particularidades que os outros não tinham tempo para fazer. Entre elas estão a arte, né, porque ninguém tinha tempo para fazer arte, essa é a verdade. Os servos tinham que se preocupar com a alimentação, produzir a terra e ter comida. Basicamente isso. Os nobres tinham que se preocupar com proteção. Vocês vão ver nas próximas aulas, no próximo módulo, na verdade, que a gente vai falar de guerras, que eles estavam em guerra o tempo inteiro. E os membros da igreja eles tinham as preocupações mundanas, assim, né, com as pessoas do mundo. E aí sobrou para os mosteiros essa parte cultural, tá? Então, desde construções mesmo, eles eram grandes construtores, esses monges, até outros tipos de arte que a gente vai estudar. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje de iluminura, semana que vem nós vamos falar de mosaico e vitral, que tudo isso é base dos mosteiros. Outra coisa, boa parte das regras que existem dentro da igreja, regras dos padres, dos membros do clero, foram criadas nos mosteiros também. Porque antes eles meio que podiam fazer tudo o que eles quisessem, aí depois nos mosteiros começou a ficar muito mais rígido, né? O clero secular que vive nos mosteiros, a característica principal é viver sob regras de conduta muito rígidas. Então, eles têm essas regras muito bem fixas e muito rígidas, onde eles cumprem tudo direitinho. Outra característica deles é que eles fazem trabalho e oração só, né? Eles vivem para fazer trabalho e oração. Eles acham que é dessa maneira que eles vão para o céu. Então, eles oram, rezam boa parte do dia e o resto do dia eles trabalham. Trabalham tanto dentro do próprio mosteiro, mantendo o mosteiro limpo. Vocês vão ver que o mosteiro ele é grande, né? Cozinhando, limpando, plantando. Então, eles tinham que manter esse mosteiro, quanto fazendo os trabalhos que eles faziam, tanto os trabalhos artísticos, que vão ser importantes, quanto o trabalho de preservação da arte, que é o que a gente vai ver aqui, tá? Outra coisa importante, nos mosteiros é que se fazem os votos, né? Esse isolamento todo que eles têm, surgem os votos. Por exemplo, os votos de pobreza, os votos de castidade e votos de obediência, que são os basicões que tem. Depois tem outros votos que são mais rígidos. Mas, por exemplo, nem toda ordem religiosa faz voto de pobreza. E, normalmente, padre, bispo e tudo mais não fazem o voto de pobreza, porque eles estão mais em contato com o mundo. Então, eles podem, sei lá, ter roupa, carro, sapato, joia, normal. Tá? Eles vivem como uma pessoa normal, mas eles são membros da igreja. Aqueles que fazem o voto de pobreza, eles abrem mão de tudo. Ela começou basicamente com talvez vocês conheçam, talvez não, o São Francisco, tá? Que era um italiano muito rico, que recebeu uma grande herança, e ele abriu mão de todo o dinheiro, toda a herança. Ele doou tudo para a igreja e ficou com a roupa do corpo só. E aí ele funda a Ordem Franciscana. A Ordem Franciscana, a característica da Ordem Franciscana é um voto de pobreza.
todos eles fazem voto de pobreza, abrem mão de todas as riquezas, de tudo que for de luxo no mundo, eles não têm, eles abrem mão de tudo. Então, eles vivem com a mesma roupa a vida inteira, o mesmo sapato a vida inteira, tudo que eles recebem não fica para eles, eles doam. Então, é uma característica desse voto de pobreza. O voto de castidade, que é não ter relações sexuais de nenhuma espécie com ninguém ao longo da vida toda. Então, quem faz esses votos casa com Cristo, né, que eles chamam. Então, por isso que alguns padres, algumas freiras e tudo mais, elas usam aliança de casamento. Significa que já fez o voto de castidade, não sai mais da igreja. Alguns não usam. O que significa? Significa que ele pode, em algum momento da vida deles, pedir autorização para o Vaticano para se desligar da igreja. E aí ele pode ter a vida normal e casar e ter filhos, mas ele não abandona a igreja, ele só sai dos votos. E o voto de obediência também, entra aí o voto de silêncio, por exemplo, de não poder falar mais, e fazer obediência total. Então, assim, ele cumpre ordens, ele não dá ordens. Existem pessoas na igreja, tem uma hierarquia na igreja, então alguns dão ordens, um abade, o papa, o bispo é a pessoa que dá ordem e o outro obedece. Então, quem faz o voto de obediência, ele nunca vai subir de cargo, ele sempre vai ter obediência com aquele que está em cima dele, tá? Essas regras, que são muito rígidas, elas foram criadas nos mosteiros e depois foi passado para os outros, para o clero regular também, para o secular também, tá? Então serve para os dois. Outra coisa que eles fizeram que foi muito importante. Na época, pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever, pouquíssimas mesmo. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso também. Por causa disso, ler e escrever passou a ser uma coisa praticamente de dentro da igreja. Os servos, praticamente nenhum sabia ler e escrever, não iam para a escola, não existiam essas escolas. E os nobres também, nem todos sabiam ler e escrever, tinham acesso a isso, tá? Então, coube aos mosteiros essa incumbência de aprender a ler e escrever e manter tradições. E aí, esses monges, eles liam e estudavam, e foi eles que preservaram livros da antiguidade. Então, livros, por exemplo, de filosofia, de teatro, de história, que eram os que se escrevia na época, lá na antiguidade, na Grécia, na Roma Antiga, foram preservados por esses monges. Esses monges a gente chama de monges copistas. Eram mosteiros especializados em copiar livros. Imagina que o cara passava a vida inteira copiando livros. E quando eu falo copiar livros, é, por exemplo, copiar a Bíblia, né? Não existia gráfica, pessoal, não existia prensa, que é a máquina que faz o livro, assim, que imprime o livro. Não existia isso na época. Então, por exemplo, Era na escrita? Sério? era tudo escrito à mão. Ele andava e escrevia? Exatamente. Meu Deus! Então, uma pessoa passava a vida inteira copiando o livro. Era assim mesmo. Então, assim, Vida bosta, hein, Sor? então, era uma vida de obediência, de trabalho, muito trabalho. Então, eles entendiam que aquilo era uma coisa importante. Porque, por exemplo, construía uma nova igreja, precisava de uma Bíblia para essa igreja. Onde que ele vai arrumar essa Bíblia? Tem que ter essa Bíblia. Se não tinha gráfica para imprimir a Bíblia, porque hoje você compra em livraria, normal, você vai na livraria, tem lá um monte de Bíblia, de tudo quanto é tipo de Bíblia, né? Livros, você compra livro na banca de jornal, muito fácil hoje o acesso, livro, revista, jornal, o acesso que a gente tem é muito fácil. Na época não existia isso, então tudo era copiado à mão. Então, tem mosteiros, assim, isso já apareceu em filmes, tem filmes que mostram isso, em filmes da Idade Média, que é uma sala, assim, comprida, que eles ficam lá sentados, então tem o suporte, e eles olham e ficam copiando, tudo bonitinho. E realizavam também desenhos incríveis que a gente vai ver, que são as iluminuras, que é a primeira arte que a gente vai estudar, a que a gente vai estudar hoje. Semana que vem a gente vai falar de vitral e de mosaico. O desenho ele vai ser importantíssimo também. Por quê? O desenho para o católico ele vai ser importante. A imagem para o católico vai ser importante. Porque ele está trabalhando com pessoas que não sabem ler e escrever. Então, uma forma de você ensinar é através de desenho, tá?
É igual ensinar uma criança, né? Você mostra o cachorro, fala que é cachorro. De tanto você falar, a criança entende que aquilo é um cachorro. Depois ela entende como forma a palavra cachorro, para escrever cachorro, certo? Na época era a mesma coisa. Então, como as pessoas não sabiam ler e escrever, como que eu ensino as partes da Bíblia ou a história da igreja, história dos santos, que na igreja católica são importantes, se ele não sabe ler e escrever? Com imagens. Então, eu tenho tanto estátuas que contam a história desse santo, né, ou de pessoas que estão ali na Bíblia, ou eu tenho desenhos mesmo no papel com essas histórias, tá? Então, era muito comum, antigamente, as Bíblias serem muito grandes mesmo, pesadas. Às vezes era uma folha só de desenho e a outra só de... Tem vó que tem esses tipos de Bíblia. São caríssimas, são pesadas, porque elas são dessa grossura, assim, porque metade é desenho e metade é escrita. Esses desenhos também eram feitos pelos monges, porque eles tinham que mostrar de alguma maneira o que acontecia dentro da igreja, o que estava escrito ali, né? Então eles desenhavam. Quem vai para a igreja assim desde criancinha, os primeiros livros que tem na igreja para aprender são livros com muitos desenhos, né? Onde a criança aprende. E a gente tem desenho na televisão, desenho bíblico na televisão, né? Porque hoje eu não preciso do desenho. Oi. Tem no YouTube um canal chamado Superbook, que é só de coisa religiosa, assim, Deus, sabe? As coisas. E é desenho sobre as coisas da Bíblia, não é? É desenho. Exato. Então, assim, eu posso não saber ler para a criança, isso é ótimo, porque ela não sabe ler ainda. A Bíblia tem uma leitura que é difícil, muitas vezes, um palavreado difícil. Então, eu não sei ler ainda bem, ou não sei ler nada ainda. E a gente mora num país que ainda tem muito analfabeto, também não sei ler. Eu assisto o desenho e eu entendo. É a mesma coisa, o desenho animado com o desenho no papel. Então, para isso, os monges foram muito importantes, muito, muito, muito. Aqui, ó, eles foram importantes para fazer a conversão dos pagãos. Pagãos é todo aquilo que não era cristão, ele era chamado de pagão. Então, eles iam para os lugares e tudo mais remotos lá, para conversão dessas pessoas, para difundir o cristianismo. E uma das maneiras, às vezes eles nem falavam a mesma língua, né? A gente já tem línguas diferentes aí, então os caras vão para um lugar que a língua é totalmente diferente, usa o desenho. Então, para isso, os monges foram extremamente importantes, e lógico que isso vai virar uma arte, e aí a arte vai fazer parte aí desse momento na história, como algo próprio da igreja, né? Porque as outras pessoas não faziam arte. Bom, com o surgimento do feudalismo, esses mosteiros passaram a girar em torno dos grandes senhores, que interferiam mesmo nos assuntos religiosos. Então, havia uma interferência tanto dos nobres na igreja, quanto da igreja na política dos nobres, tá? Mas, exatamente esse mosteiro que a gente vai estudar, que é a Ordem de Cluny, o mosteiro da Ordem de São Bento, ele surgiu a partir de um nobre. Foi um nobre que doou essas terras para a igreja, para que a igreja construísse esse mosteiro, tá? Então, esse mosteiro ele foi muito importante exatamente para algumas regras que existem até hoje na igreja. Foi ali naquele mosteiro, muito rígido. O São Bento, ele é caracterizado por uma ordem bem rígida. Se eu não me engano, eles fazem voto de pobreza, são beneditinos. É que eu não sei se é de São Bento ou de São Benedito, que faz a ordem os votos de pobreza. Então, eles são extremamente rígidos, tá? E ali surgem algumas regras que a igreja tem até hoje. Por exemplo, 2 papas que foram importantes nesse mosteiro foi o Papa Nicolau e o Papa Gregório. Um deles, o Papa Nicolau, ele conseguiu 3 coisas importantes. Primeiro, a proibição da simonia. O que é a simonia? É a venda de bênçãos e materiais e cargos na igreja e favores espirituais. Era como se fosse assim, ó. Se eu quero uma bênção do padre, que hoje você vai na igreja e você pede a bênção, o padre te dá a bênção, antes tinha que pagar. Era venda. Então, tudo tinha que pagar. Tá? A igreja vendia coisas, sei lá, relíquias da igreja, vendia cargos dentro da igreja. Então, eu quero ser um bispo, então você paga e vai ser um bispo. Aí isso passa a ser proibido dentro da igreja, tá? Moraliza um pouco essa igreja. O estabelecimento do celibato,
ou seja, não ter relações sexuais. O padre não pode, a partir de então, ter nenhum membro do clero pode ter relações sexuais, nem se casar, nada disso. Então, ele estabelece o celibato, e que a escolha do Papa seja feita pelos colégios de cardeais, porque antes o Papa era uma questão política, tá? Ele era escolhido por questões políticas, agora não. A partir disso, ele é escolhido por um colégio de cardeais, que é o que existe até hoje. Os cardeais se reúnem e votam quem eles acham que tem que ser o Papa, tá? É por votação. O Papa Gregório também fez coisas importantes. Por exemplo, colocou que a nomeação do bispo é o Papa que faz, como é até hoje. Então, o Papa, ele escolhe quem vai ser os bispos. Lógico que existe já uma lista de pessoas e tudo mais, ele vai ordenar essa pessoa a se tornar bispo. De padre, ele vai para bispo, tá? Ou seja, ser bispo não é mais um cargo político. Ele tem que ser um membro da igreja ali, e o Papa que vai escolher. E só o Papa poderia depor imperadores, tá? Então, ninguém mais tira um rei ou um imperador. Se o Papa coroa rei, ele vai ser rei pro resto da vida. Só o Papa que tem o direito de tirar isso dele. E outra coisa, só o Papa pode ser chamado de universal, que é a base do católico. A palavra católico significa universal, tá? Então, a igreja passa a ser católica, ela passa a ser universal. E só existe, como assim? Só existe ela. Na época só existia ela mesmo, não existia outras. Certo? Bom, essa aqui é a abadia de Cluny, que é o mosteiro de Cluny. A abadia é esse conjunto de construções. Quem toma conta de uma abadia é um abade. E ele toma conta do lugar e dos monges, tá? E aqui dentro tem o mosteiro, que é onde vivem os monges. Vocês vão ver que a abadia é uma construção muito grande. Ela foi doada por esse cara aqui, ó. Oi? Posso fazer uma pergunta? Pode fazer uma pergunta. Essa construção aí é uma igreja e tem um lugar para os monges dormirem ou sei lá? Não. É É só um lugar para eles dormirem e trabalharem. Nossa, que lugar grande só para isso? Esse lugar, ele tem uma igreja, mas essa igreja só eles que usam. Ela não é aberta para a população. Ô, Pro, Oi. Ah, entendi. nessa época já tinha aquele negócio de reiki? Já tem o quê? Não deu para entender. Reiki. Cura com sinais de mãos. Não sei. É porque eu acho que foi Jesus Cristo, né? Aí ele foi a primeira pessoa a praticar isso, né? Que ele fazia, sabe? Que ele colocava a mão perto da testa da pessoa. É tipo isso, é cura com sinais de mãos. Aí, hoje em dia, tem... meu pai, ele faz, né? O nível dele, do meu pai, é 4. O que eles falam, Jesus, a probabilidade que seria era de nível 100. E o ser humano nunca chegou no nível 8. Eu sei o que é o reiki. Nessa época, existia um negócio, existe até um livro de um historiador. Oi. Até que página que a gente vai hoje? Até a 21. 21. Hoje é curtinha a aula. Existe um livro de um historiador, eu não tenho esse livro aqui em casa, mas é um historiador medieval, ele só estuda a Idade Média. Já deve ter morrido ele. Se ele não morreu, ele está bem velhinho. Chama Os Reis Taumaturgos. Se ele é da Idade Média, ele deve ter morrido, né? Não. Ele estuda a Idade Média. Ele é da nossa época, mas ele só estuda a Idade Média. E o livro chama Os Reis Taumaturgos. Esse livro, ele conta das pessoas que faziam curas com as mãos. Taumaturgo significa exatamente isso, cura com as mãos. E fala um pouco disso, fala dessa época que os membros da igreja e tudo mais faziam essas curas, né? E alguns reis também tinham isso, essa característica de serem... de fazerem curas. E meu pai também, sabe o que aconteceu? Meu pai, ele ficava energizando cristal. Ele pegava cristal e ele energizava. Teve um amigo dele que encostou num cristal dele, que meu pai escondia, né? Porque pode ser até perigoso. Ele encostou assim no cristal, ele falou que deu pra ouvir, tipo, choque. Deu um choque. Eu já ouvi falar disso, sim. Eu conheço o reiki. Posso fazer outra pergunta?
Pode fazer outra pergunta. Nessa época, existia já as pessoas que eram contra a igreja e o que acontecia com elas? Olha, nessa época não tanto, tá? Não vai ter tanto assim, gente, porque as pessoas tinham muito medo. Vocês vão ver na próxima página, as pessoas eram muito ligadas à religião, tinham muito medo das consequências, tá? Contra a religião. Porém, vai ter um momento aqui já no finalzinho que sim, vai começar alguns questionamentos da igreja, sim. Até mesmo membros Nessa da época, própria se igreja. tivesse, o que acontecia com essas pessoas? Ah, podia morrer. Ixi. Vai ter sim. Ó, na última página desse módulo, a gente vai falar sobre isso também, mas é que já está mais para frente um pouquinho desse momento que nós estamos estudando. Entendi. Mas assim, daqui 100, 200 anos do que a gente está estudando, vai começar assim a ter pessoas que vão questionar algumas coisas da igreja, e aí vão começar a ser perseguidas, podem ser torturadas e mortas, tá? Vai começar já a estudar isso aí sim, tá bom? Bom, foi esse duque aqui, ó, Guilherme de Aquitânia, que vai doar esse território aqui. Então, vamos lá. Uma abadia é esse conjunto de construções que engloba tudo isso aqui, ó. Tem o claustro, que é o mosteiro, é onde vivem os monges. Claustro significa fechado, então ele está sempre fechado, ele não sai da abadia. Ela é uma fortificação, tá, pessoal? Então, ó, pode ver, tem muro, ó. É totalmente cercada por muros e tudo mais. Então E ninguém pode entrar, Pro. Ninguém que não sem seja autorização. monge, nem Não. o cara lá que cuida, não pode entrar. Não pode nem ninguém sair, ninguém entrar sem autorização. Até hoje é assim, você vai visitar um mosteiro, você vai visitar um mosteiro católico, tá, pessoal? Porque tem mosteiros budistas hoje também. Você vai visitar um mosteiro ou você vai visitar um convento, tem que ter autorização para entrar, não é um portão aberto como a igreja. Mas ainda tem esses monges, as pessoas que ainda seguem isso, que moram aí? Sim, normal, vivem aqui isoladinhos, bonitinhos, fazendo... E são só homens? Não, aí você tem o convento, que é de mulher, e os mosteiros, que são de homens. Ah, entendi. Tá? Então, pode ser tanto de mulher quanto de homem. Bom, ele doou essa terra para construir essa abadia. Ela não foi construída de uma vez só, então aqui a gente tem etapas da construção, ó. Pode ver que ela demorou um tempinho para ser construída e tudo mais, né? Mais de 100 anos para ser construída. Um tempinho, é muito tempo para construir só um... É muito tempo. Pode ver que eles também não tinham tanto dinheiro, então a construção foi feita aos poucos. E ele diz que ele vai doar essa terra, mas ela tem que se viver sob as regras de São Bento, porque os mosteiros de São Bento, eles são muito rígidos, tá? E aqui fala, ó, que vai ser a morada deles, que para entrar eles têm que ter regras e preces e tudo mais. Então, aqui é mais ou menos como que funciona, tá vendo? Ó, tem o claustro, tem a fonte, tem latrina. Latrina, se vocês olharem, ó, tem latrina e tem banheiro, porque era separado. Banheiro é lugar de tomar banho. Latrina é onde tem as privadas. São locais separados. Na nossa casa é o mesmo lugar, né? Onde a gente faz as necessidades, onde tem o chuveiro, onde toma banho. Na época eram locais... Bom, pelo menos é pertinho um do outro, né? Imagina se fosse longe, você quiser, sei lá, fazer xixi antes de entrar no banho. Tem que ir lá do outro lado do mundo, depois voltar. Eles não tinham muito... Aqui ainda era mais limpo, né? Mas as pessoas não tinham banheiro em casa, assim, nem tomava banho. Mas aqui era mais limpinho. Tem a cozinha, tem despensa, tem refeitório, sala de reuniões, né? Porque as pessoas mais altas de cargos faziam as reuniões, tomar decisões. Enfermaria, muitos desses mosteiros, desses conventos, eles estão ligados a hospitais, então eles tinham enfermarias onde eles cuidavam de doentes e tudo mais. Cemitério. Ainda existe essa abadia, Pro? Ainda existe essa abadia. Tá? Na outra apostila, antes de fazer a reforma da apostila, tinha uma foto dela atual, mas ele ainda existe. O claustro dos noviços, o noviço é aquele que acabou de entrar no mosteiro, ele ainda não fez votos, ele está estudando ainda para ser monge, então ele fica separado dos mais velhos. Celeiro, estábulo, banheiro e padaria. Eles produziam aqui tudo o que eles precisavam, então tem lugar para plantar. O estábulo, eles colocavam os cavalos mesmo, então
Exatamente. Tinha cavalo, tinha animais que eles usavam, porco, tal, para fazer Esses comida. animais eram para comida ou para tudo. ritual, oferenda? Não, não. Na Igreja Católica não tem oferenda e rituais com animais. É com o O quê? único talvez seja... Oi? Era com o quê? Pessoas? Não. Na Igreja Católica? É com oração só. No máximo você acende uma vela. Mas não tem oferendas com... Eu tô perguntando do incenso. antigo, tá? Porque o novo ninguém faria essas coisas. Não, no antigo também. Não tem essas coisas. Nunca teve na igreja. Entendi. Imolar animais, nada disso. No máximo, na Páscoa, você tem o cordeiro, né? Mata o cordeiro. Que não é da nossa cultura, porque a gente não come carne de cordeiro, né? É caro, não é do nosso paladar a carne do cordeiro. Mas na Páscoa eles faziam, porque na Bíblia fala que na fuga do deserto, mata o cordeiro, pinta a porta e tal, mas é algo mais judaico do que cristão, isso. Então, lá no início, talvez tivesse a emulação do cordeiro, né, que é matar o cordeiro para comemorar a Páscoa. Mas hoje não se faz mais isso, não. Certo? Mas nem é uma oferenda, é só para relembrar o que foi a Páscoa. Mas é mais a Páscoa judaica do que a Páscoa cristã, tá? Bom, vamos para as artes, tá? Estamos acabando, a gente está na página 20, porque a página 21 é mais desenho. As artes, como eu falei para vocês, vão ser extremamente importantes e estão ligadas à igreja, porque só eles que podiam fazer arte. Primeiro, porque era caro, e segundo, porque precisava de muito tempo, que os outros grupos não tinham como. Então, vai ficar parte dos mosteiros. Oi? Só queria falar um negócio rapidão. Eu nunca entrei na igreja aquele Jundiaí. Eu acho, eu não lembro muito bem. Mas eu entrei de um outro lugar. Também aquele Jundiaí. Acho que foi nessa mesmo. Por dentro, ela é muito linda. E outra que eu acho, tipo, a estrutura dela por dentro e tem aquele vidro, sabe? É a de Itu. É muito bonita aquela. É ali no centro de Jundiaí que você foi? Sim. A de Itu também. A de Itu é linda também. A igreja do centro de Jundiaí, ela é muito bonita, realmente. Por fora, ela não parece tão bonita, mas a hora que você entra dentro, ela é toda desenhada. Ela é gigante, né? Ela é gigante tem também. Tem 3 anéis do lado dela, né? Exatamente. Ela é muito bonita. Quem tiver a oportunidade de estiver passando no centro de Jundiaí, mesmo que não seja católico, entra só para ver como ela é bonita por dentro. É uma característica das igrejas católicas mesmo. Ter muito desenho, muita informação. Oi. Para esse negócio de igreja bonita, também já tive. Teve uma vez que meu avô ele foi morar no Nordeste e a gente foi visitar ele. E aí a gente encontrou o primo do meu pai e ele levou a gente numa ilha lá no Nordeste. Nem sei se era uma ilha, mas tinha que ir de barco. E tinha uma igreja que teve o caso do Santo de Ouro. Nossa, ela é muito linda por dentro. Lá no Nordeste a gente tem, né, muitas igrejas que realmente são totalmente de ouro. A gente tem na Bahia... Não, ela não era totalmente de ouro, ela tinha o santo de ouro. É o santo de ouro, é o altar. Mas, tipo, era muito linda a igreja. Em Salvador, a gente tem seria totalmente de ouro se não fosse por Portugal. Portugal também tem muito. É tudo ouro que veio do Brasil, que foi do Brasil para lá. Mas que roubo! Em Salvador tem a igreja com mais ouro no Brasil, depois a segunda com mais ouro em Minas, em Ouro Preto. É fantástica. Assim, você entra na igreja, ela brilha, assim, porque todo o altar, todas as coisas são feitas de ouro, os pilares são feitos de ouro. Ele não é ouro maciço. Mas não tem perigo de, sei lá, roubar, não? Não, ela tem sistema de segurança. Porque é ouro, né? Tem sistemas de segurança, essas igrejas. E essa igreja que eu fui, eu sei, tem um negócio muito esquisito, que tinha um baldinho, eu não sei se era um baldinho, eram uns vasos que tinha osso Osso! Tem igrejas que tem isso mesmo. Tem igrejas que as pessoas são enterradas dentro da igreja. Então você anda em cima você entrava, aí tinha, você entrava e ia lá pro meio, aí você ia
à esquerda, aí você entrava, tinha 2 prateleiras com 3 baldinhos em cada lado. Aí dava 6. Aí tinha um lugar para você subir. Eu não consegui ver, porque eu era baixinha na época, mas meus pais falaram que tinha osso, pro. Ossos, Fiquei horrorizada. São pessoas que doavam dinheiro para a igreja para poder ter os seus ossos depositados dentro da igreja. É super comum isso na época do Barroco. Não é essa época que nós estamos estudando aqui. Comprou, mas tipo assim, aí o primo do meu pai tava falando que, tipo, esses ossos são de pessoas muito, muito antigas. Como é que o osso não se decompôs ainda? Nossa, o osso demora, às vezes, milhões de anos para se decompor. Vai ficar lá. Não cheira, Nossa, não vai... era de pessoas muito, muito antigas. Ele tá falando que sei lá, não sei, mas eram pessoas muito antigas. Deve ter 200, 300 anos. Gente, tem ossos de dinossauro, que tem milhões de anos. É verdade. Pensando por esse lado. Anos. O osso não deteriora desse jeito. Continuando, senão a gente atrasa aqui, né? Praticamente toda a arte dessa época vai ser uma arte religiosa, tá? Por quê? Porque só era feito pelos membros da igreja. Então, vocês vão fazer uma coisa assim, ó, marcar na memória de vocês. Todas as vezes que vocês ouvirem a palavra Idade Média, medieval, vocês vão conectar com a igreja. Porque sempre vai estar ligado à igreja. De alguma maneira, a Idade Média, ela tá... A igreja vai... a idade dos príncipes e princesas? Também. Nem tanto. Vai ser mais a igreja. A parte dos príncipes e princesas é uma parte que vem depois dessa. Vocês vão ver que a gente vai falar muito de príncipe, princesa e rainha e Disney e tudo mais. Essa época é uma coisa mais de igreja. Porém, embora tenha sido uma época fantástica, por exemplo, que criou as escolas, que criou as universidades foram criadas nesse momento, nem todo mundo tinha esse acesso, tá? Então, por exemplo, o povo mais simples, ele só era instruído nos assuntos religiosos indo na igreja. Então, era nas missas, nas celebrações que eles sabiam as coisas que estavam acontecendo e eles aprendiam alguma coisa, porque eles não tinham Bíblia e não sabiam ler e escrever. Pode falar, Arthur. Arthur? Eu não quero falar nada, não, Sora. Não, é o Arthur Aquino. Ah, tá. Levantou a mão. Só você levantou a mão errado. Ô, Sora. Oi. É que eu apertei no participantes, aí eu vi uns botões, tava clicando. Ah, não tem problema. É que você levantou a mão, aí eu entendi que você queria falar alguma coisa, mas não tem problema. Então, ó, outra coisa. Embora tenha sido uma época que criou as escolas, as universidades, nem todo mundo tinha acesso. Então, esse acesso à educação, a saber ler e escrever... Era caro, Pro? Era muito restrito, exatamente. Na verdade, as pessoas não tinham mesmo acesso, elas tinham que trabalhar, né? Então, alguns filhos de nobres é que iam, e algumas pessoas ligadas à igreja que tinham esse tempo disponível, essas oportunidades, é que eles conseguiam continuar os estudos. Porém, é próprio do ser humano a curiosidade. Então, a gente vai ter muita produção de saber, de conhecimento nesse momento. Basicamente, todos eles voltados para a igreja. Daí surge a teologia, tá? Teologia significa estudo de Deus. Então, surge como um tipo de conhecimento mesmo, de estudar a Bíblia, de estudar Deus, estudar os milagres, do pensamento religioso e tudo mais, tá? Outra coisa, pouca coisa sobreviveu, a gente tem grandes construções que sobreviveram, então igrejas menores, igrejas de madeira, as primeiras igrejas, elas não sobreviveram por causa do tempo, né? Alguns objetos confeccionados também não, principalmente quando eles eram feitos em papel, o papel ele degrada muito rápido, embora não tivesse muito papel na época, tá, pessoal? Eles usavam pergaminho, que é feito de pele de animal, pele de carneiro, se não me engano é de carneiro, tá? E aí, de novo, todas as obras eram feitas para Deus. Por isso que eles não tinham, assim, não precisava ser bonito, nada disso. Elas precisavam mostrar aquilo que Deus queria ver. Vai ser uma cultura totalmente teocêntrica, de novo, teo, Deus, né? Então, Deus no centro. A religião vai ocupar o centro de toda a vida das pessoas, de toda a produção cultural e tudo mais. E outra coisa aqui, eles acreditavam que com esse tipo de arte,
era um presente para Deus e podia acalmar Deus. Para eles, Deus, nesse momento, era aquele Deus que pune, né? Aquele que Deus castiga, Deus manda doença, porque eles não sabiam de onde vinha a doença, Deus que manda a seca, Deus que manda a praga, porque os homens estão fazendo alguma coisa errada, né? E aí, para isso, eles faziam muitas artes ligadas à igreja para tentar acalmar Deus. A gente vai ver a primeira desse tipo de arte, que é a iluminura. Iluminura, ele também é conhecido como miniatura. Ele é um tipo de... Peraí, deixa eu fazer uma pergunta sobre essas artes antigas. Tá me perturbando essa pergunta há muito tempo. Por que, assim, as pessoas nas pinturas são retratadas de uma forma tão feia? Porque o interesse não era mostrar nada bonito. O mais importante para ele é a mensagem e não o desenho em si. Então, a mensagem ela é importante. O desenho mesmo não é importante. Por isso que eles são retratados todos com a mesma cor, do mesmo jeito, eles têm tudo a mesma cara, certo? Porque não é o objetivo. Se vocês vão ver o ano que vem, uma das primeiras... sei lá, mas poderia caprichar, né? Para eles, isso era o maior capricho que tinha. Era o máximo. Tá bom. Exatamente. Tá? Aí vocês vão ver no ano que vem, uma das primeiras módulos que vocês vão estudar, que essa visão ela muda. Então, não bastava ter uma mensagem, mas o desenho também tinha que ser bonito. E aí vai mudar. Mas é o estilo de arte, tá? Vou aumentar um pouquinho, porque a gente vai ver um pouquinho esse desenho. Uma iluminura é um tipo de pintura colorida, com letras muito desenhadas, ornamentadas, né? Muito detalhadas, feitas com vários tipos de pigmentos, né? Que eles conseguiam na época. Tinha motivos de inspiração floral, a gente vê esse aqui, por exemplo, que todo com folha, né, flores, mais animais, eu acho que é um coelhinho, parece um coelhinho, né? Com inspiração mítico-religiosa também, por exemplo, dragão, que é um animal que não existe, mas é comum a gente ver em algumas estátuas, algumas imagens cristãs, um anjo matando um dragão, acho que é São Miguel que mata um dragão, o dragão não existe, né? Então, é um desenho mítico religioso. Flores, estrelas, pássaros, monstros e outras criaturas, porque na Bíblia aparecem alguns desses monstros, por exemplo, o Leviatã, um monstro marinho, que tudo vê e tudo mais. Então, assim, eles iam desenhar o Leviatã, eles desenhavam um monstro do jeito que eles imaginavam que fosse esse monstro. Tá? Podia ter cenas religiosas ou cenas da vida da nobreza. Por exemplo, essa imagem aqui, ó, essa iluminura, que é um desenho, a gente não entende o que está escrito, porque, primeiro, que não está escrito em português, e outro, que a letra... Tá vendo que é uma letra bem desenhada? Aqui dá para ver melhor a letra, ó. Tá em que língua? Não sei. Aqui eu acho que é latim. Que é escrito Liberregum. Mas esse aqui, se eu não me engano, é latim. Porque tem capítulo, tem coisas que a gente entende um pouquinho, porque vem da nossa língua latina, mas é latim. Mas aqui, ó, mostra provavelmente uma bênção, um batismo, alguma coisa assim. São santos, são pessoas da igreja, porque tem essa auréola, a auréola do anjinho, tá? Depois aqui mostra um rei, tá contando alguma história que a gente não conhece, não sabe qual é, mas é um rei numa batalha e tudo mais, eles estão lutando contra os animais aqui. Aqui mostra o mesmo rei, ó. Por que raios lutando com animais? Não sei o que estava acontecendo aqui, ó, mas eu sei que eles mataram pessoas e cortaram a cabeça delas, ó, porque um traz a cabeça para o rei, o outro tá cortando a cabeça do outro aqui, ó, que já morreu. Esse mesmo cara. Que sangrento! Então, eu não sei qual é a história, mas é a história bíblica, ó. Bíblia de Salvini. Agora, que história é essa da Bíblia? Imagina, fala assim, ó. O João morreu ali, tira a cabeça dele ali, por favor. Então, mais ou menos isso. Aqui, João, tira a cabeça. Nossa, pronto, sangrento. Aqui, pessoal, é uma letra capitular, que é uma característica também. Aqui, ó. Letras capitulares, hoje a gente usa como o lettering, né? Voltou na moda essas letras capitulares, essas letras coloridas e grandes no início do capítulo.
Então, antes de começar o capítulo, tinha uma letra grande. Tá vendo aqui, ó? Que é um D. Ó. Tem o D todo desenhadinho, colorido, e aí começa a frase. Então, tem alguns livros que são assim. A primeira letra da página ela é bem grandona. Ela às vezes até em outro estilo e tudo mais. E depois Eu também tenho um livro assim, dois livros. Começa com a letra mó grandona do Turma da Mônica. Isso a gente chama de letras capitulares que mostram que é uma característica da iluminura. Tá? Que era uma atividade que vocês não precisam fazer. E é basicamente isso. Tá? Então, esse é o primeiro tipo de arte que a gente vai ver. A gente já viu a catedral, que são as grandes construções. Agora, a gente viu a iluminura, que são desenhos. Na apostila está escrito, que eu não li agora para vocês, mas ela chama iluminura porque elas eram feitas com ouro. Elas eram pintadas com pó de ouro. Pode ver que tinha bastante amarelo. E isso, a hora que eles abriam o livro, né, a hora que eles pegavam o texto, era bem iluminado mesmo. Por isso que é chamado de iluminura. Porque para conseguir esse tom de amarelo, de dourado, eles usavam exatamente folha de ouro, pó de ouro, certo? Então, não era uma arte muito acessível a todo mundo, por isso que poucas pessoas faziam, por isso que ficavam restritas normalmente aos mosteiros, porque elas ficavam guardadas dentro do mosteiro, ninguém roubava, tá? Mas é basicamente isso. Vocês podem ver que eles usavam muitos desenhos. E a semana que vem a gente vê o final desse módulo e as outras duas artes, que é o mosaico e esqueci o nome. E o vitral. Certo? Bom, mais alguém entrou na sala depois? Eu vi que tem mais alguém aqui. Eu acho que sim, Pro. A gente tinha 14 ou era 17? E agora não lembro. O Calmona entrou? Guilherme Calmona? Isadora? Mariana entrou? E o Pedro? Tava aqui o tempo todo, Pro. Quem? Camille. Não, a Camille já está com presença desde o início. Então, amores, ó. Beijos para vocês. Oi. Beijo, Pro. Quem me chamou? Tchau, Pro. Eu não estou ouvindo. Tchau, amores. Podem saindo. Você tá falando muito Tchau, baixo. Pro. Um beijo. Tchau, Pro. Quem está me chamando está falando muito baixo. Tchau, Pro. Uma boa semana. Tchau, tchau.